Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vasco que segue em busca do seu novo treinador, a gente vai falar aqui sobre isso, a gente vai esclarecer a situação ali do Felipe, né, que chegou até a notícia de uma possível efetivação do treinador Felipe. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o Fernando Diniz, que continua sendo o principal nome, né, para assumir o Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre o basquete, sobre uma negociação fechada já pelo Vasco. A gente vai falar também sobre Edmundo, que criticou, né, o Felipe, seu amigo Felipe, né, por conta da declaração sobre Manu Capasso. Enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E vou começar esse vídeo aqui falando sobre basquete, porque o Vasco está classificado para as quartas de final do NBB. Ontem, jogando fora de casa, o Vasco venceu o São José por 88-83 e fechou a série em 3-1. 4 jogos, o Vasco venceu 3, perdeu 1 e agora está classificado para as quartas de final do NBB. Mais uma vez o Vasco chegando longe, né, no Novo Basquete Brasil. Agora é rumo à semifinal. Parabéns aí a todo mundo, né, desse projeto do basquete do Vasco, que é um projeto que deu certo. A gente pode dizer aqui que deu certo, representa muito bem aí o Vasco da Gama. Bom, vamos falar de futebol, falar de negociação e etc e tal. E a gente começa falando aqui sobre uma negociação fechada, porque o Ludogorets da Bulgária exerceu a compra do atacante Eric Marcus. O Vasco vai receber 1,1 milhão de euros, ou seja, 7 milhões de reais. O Vasco vendeu 80% do passe do Eric Marcus para o Ludogorets da Bulgária. Negócio fechado. Vasco recebendo aí 7 milhões de reais por esse jogador que estava emprestado ao Ludogorets, fez uma boa temporada lá na equipe búlgara e a equipe exerceu aí a compra por 7 milhões de reais do Eric Marcus. E além de Eric Marcus, outro cria do Vasco deve ser vendido em breve. O meia JP, que é destaque no Avaí, tem a opção de compra de 1 milhão de euros por 50% dos seus direitos econômicos. E nos bastidores o Avaí já indicou que vai exercer essa cláusula e vai comprar o jogador, né? Então aí mais quase 7 milhões de euros também pingando nos cofres do Vasco. Acho que é um valor baixo, principalmente para o JP, que sempre mostrou muita qualidade, e o Vasco emprestou ele para o Avaí com essa opção de compra com um valor bem baixo, né? Então o Vasco acho que mandou mal nessa negociação aí com o JP e vai perder um jogador que tem potencial por um valor, na minha opinião, baixo. Falando aqui em decisões ruins da direção do Vasco, o Edmundo, que é bem próximo, né, de Pedrinho e Felipe, inclusive fez campanha ali, né, para Sempre Vasco, para o grupo político que elegeu ali o Pedrinho. Ontem no seu canal do YouTube o Edmundo criticou o Felipe, ainda por conta daquela declaração sobre o Capasso. Ele também criticou ali alguns movimentos de mercados, né, da gestão do Vasco, como por exemplo a contratação de Lloyd Augusto. Eu vou colocar aqui o que disse Edmundo sobre essa situação do Capasso, principalmente, onde ele disse que a declaração do Felipe acaba desvalorizando um ativo do Vasco. Confira só. Eu não estou aqui para críticas, né? Só críticas. Eu acho que tem coisas boas também, mas acho que a declaração do Felipe ela bateu mal, inclusive no torcedor do Vasco. Inclusive não, né? Bateu mal de uma forma geral, mas inclusive ao torcedor do Vasco, que tem nele um ídolo, confiou em mim, no Pedrinho, no Felipe,
para estar à frente do Vasco, e aí, de alguma forma, ele desvalorizou um ativo da equipe do Vasco da Gama. Acho que não pode ser assim. Eu entendo que no calor lá de um resultado ruim, né? Porque poderia... Alguém escreveu alguma coisa aqui. Vamos ver o que o Paulo Veloso. Depois que soube que o Lloyd ganha 500 mil, salário do país, mesmo velho, tá barato. Bom, Paulo, eu discordo, porque eu acho que um erro não justifica o outro. Uma coisa é Payet, outra coisa é Lloyd. Eu acho que o Lloyd tem um tempero a mais, né? Ele foi comprado. Eu não sei quanto foi, eu ouvi dizer em termos de 3 milhões de euros, que foi a aquisição do Lloyd. Se foi isso realmente, a gente está falando aí de quase 20 milhões de reais, ou um pouco mais de 20 milhões de reais, mais os salários de 500 mil, né? Você compra um jogador desse, faz um contrato de pelo menos 4 anos. Então, a gente está falando aí de 3 milhões 3 milhões não, 6 milhões ao ano. Em 4 anos, são 24 milhões. Aí você está falando de 44, 45 milhões de reais gasto num jogador, no Lloyd. Que, falando a grosso modo, porque você não vai comprar um jogador desse e fazer um contrato de 1 ano. Ele vem, arrebenta, tu não recupera aquilo que foi investido. Então, você tem que fazer um contrato aí mínimo de 4, 5 anos, 4, 5 temporadas, para que ele jogue 1 ou 2 bem, você possa vendê-lo e recuperar o investimento. Pelo menos foi assim que eu aprendi futebol. Então, eu não acho. Eu acho que os dois são caros. Os dois são caros. Um pelo valor de salário e o outro pelo valor total da aquisição. Então, acho que os dois são caros. Embora eu sei que as pessoas gostam do Payet, né, como pessoa, independente do problema que ele tá enfrentando aí fora de campo. Isso aí é um problema dele, pessoal, que ele vai ter que resolver. Tá aí, né? Essa declaração do Felipe realmente foi desnecessária, pegou mal. Nem quem é próximo dele ali, quem é do mesmo lado político, enfim, entendeu, né? O Felipe mandou mal, errou nessa declaração em relação ao Capasso. Agora, vamos continuar falando sobre Felipe e também sobre o novo treinador. Ontem surgiu a informação dada pelo Carlos Eduardo Lino, do Sport TV, que o Felipe tinha grande chance de ser efetivado, né, como treinador do Vasco da Gama. Eu até fiz um vídeo ontem sobre isso aqui, dizendo que não dava, né? Felipe não dá para ser efetivado como treinador do Vasco. E essa informação foi negada. O Vasco não tem intenção nesse momento de efetivar o Felipe como treinador. E segundo informações do PVC, jornalista PVC, e também do André Hernan, a tendência é realmente de um acordo do Vasco com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz pediu um valor ali de salário alto ao Vasco, mas a tendência é de chegar num acordo, reduzir aqui, reduzir ali e chegar num acordo. O Vasco, nesse momento, só negocia com o Fernando Diniz. Fernando Diniz é o plano único, né, da direção do Vasco da Gama, e existe a expectativa de ainda nesse fim de semana o Diniz ser anunciado como novo técnico do Vasco. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui, um resumo aí das notícias do nosso Gigante da Colina, daquele jeito que você gosta. E olha, antes de ir embora, tá vendo esse e-mail aqui, ó, publicidade.juninho@gmail.com. Se você tem uma marca, tem uma empresa, quer anunciar aqui no canal Machão da Gama e ter sua marca exposta para milhares de vascaínos todos os dias, manda um e-mail lá que a gente negocia. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.